Gente, e aí, como vocês estão? Gente, aconteceu uma coisa muito engraçada agora. Eu tava aqui finalizando as coisas e olhei no celular, tava 7h29. Daí eu fui finalizando as coisas para 7h30 em ponto começar. E daí ficou passando 7h29, 7h29, 7h29 e o mundo não virava 7h30. Eu achei estranho, mas esperei. Quando mudou direto para 7h31. Super bizarro, desculpa. Por isso que eu cheguei um minuto atrasada, porque meu celular pulou o 7h30. Ai, gente, foi super engraçado, sério. Ai, inusitado, diria. E aí, vamos começar então a nossa segunda live da nossa série de 7 lives sobre educação espiritual. Para quem não sabe do que nós estamos falando, nós estamos fazendo uma série de 7 lives sobre educação espiritual. Nós estaremos falando sobre 7 aspectos da educação espiritual e como eu falei, só um pouquinho aqui, como eu falei na última live, não tem nada de místico no número 7, eu só resolvi separar didaticamente o assunto educação espiritual em 7 temas para ficar mais fácil de nós abordarmos, que são inclusive a mesma divisão que eu uso no meu livro, ó, o sumário são 7 capítulos do Ensinando no Caminho. Então eu resolvi aproveitar a mesma divisão que eu fiz no livro para abordar aqui em 7 lives. Não tem nada místico, não tem nada de numerologia, é só um número, ok? Para ficar mais didaticamente acessível os assuntos que nós vamos abordar, porque são vários, né? Uma outra coisa também que o pessoal falou na última live é do livro, porque eu falei rapidinho do livro e não ensinei, não falei mais nada sobre ele. Eu falei, é o meu livro. Então, se você quiser conhecer mais sobre o livro e até mesmo adquiri-lo, ele tem o link aqui no meu perfil. Quando você vai lá no perfil do Instagram que fala quem eu sou e tal, tem um linkzinho ali. Você clica, vão aparecer vários botões, inclusive o botão para você adquirir o livro Ensinando no Caminho. A live da semana passada foi uma introdução e falando sobre a responsabilidade dos pais na educação espiritual dos seus filhos. Eu disse que a live ficaria salva no Instagram, assim como direi que esta live ficará salva no Instagram, porém o Instagram deu erro. Acontece, né? A gente fica meio refém do tio Mark. E na hora que eu fui salvar, deu erro, não consegui manter aqui no Instagram. Porém, eu consegui baixar e subir lá para o YouTube do Maternidade Simples. youtube.com/Maternidade Simples BR. Então, se você não conseguiu assistir a última live, você pode assistir no YouTube. E eu vou fazer o mesmo com essa live. Mesmo tentando deixar salvo aqui no Instagram, eu vou deixar lá no YouTube também pra gente não ficar refém aqui do tio Mark, tá bom? Então, se você não conseguiu pegar a live do começo ou não vai conseguir assistir até o final, você pode assistir mais tarde aqui no Instagram. Se não estiver no Instagram, no Maternidade Simples, no YouTube. Combinado? Então vamos lá, gente. O nosso assunto hoje é um assunto que eu amo de paixão, que é sobre a importância da Bíblia. Não só a importância da Bíblia como objeto nosso do dia a dia como cristãos, mas a importância de ensinar os nossos filhos a se relacionarem com a Bíblia, com a palavra de Deus e principalmente como fazer isso. Então a gente vai começar nesse assunto e eu queria te perguntar uma coisa. Se eu dissesse pra você que eu descobri que na farmácia aqui na esquina de casa tem uma pílula e você pode comprar essa pílula, as crianças podem tomar essa pílula, e essa pílula, quando a criança toma, quando a pessoa toma, ela consegue ver aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Ela sabe identificar o que é verdade e o que é mentira. Ela sabe identificar o que é certo e o que é errado. Ela sabe, de repente ela fala, nossa, isso que eu tô fazendo é errado. Ela consegue identificar o erro nela. Mas mais do que isso, ela consegue corrigir o próprio erro. Tipo, essa pílula ajuda essa pessoa a se endireitar na vida. Você não ia correndo comprar lá a pílula pra você tomar, pro seu filho tomar? Gente, eu iria, sério, de verdade. É uma pílula que te ajuda a se comportar melhor, ajuda o seu filho a se comportar melhor, porque ele entende que ele tá fazendo coisas erradas. Seria maravilhoso, não seria? Eu já achei super legal essa ideia. Até que daí a gente lê lá em 2 Timóteo 3,16, que é exatamente isso que a palavra de Deus faz por nós. E eu quero ler na NVT, Nova Versão Transformadora, o que esse versículo fala, ó, 2 Timóteo 3,16. Veja se não é tudo aquilo que você gostaria de fazer pelo seu filho. 2 Timóteo 3,16, na NVT, Nova Versão Transformadora. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda
boa obra. Gente, que sensacional! A Bíblia, ela faz por nós e pelos nossos filhos, já que estamos falando de filhos, exatamente aquilo que a gente teria vontade de fazer, exatamente aquilo que o nosso desejo fazer. Eu não sei vocês, mas eu tenho vontade de abrir a cabeça das minhas filhas às vezes e jogar assim, isso é verdade, isso é mentira, faça assim, faça assado, e fechar de volta a cabeça e tá formatado, né? Eu gostaria que fosse assim fácil, não é? Mas a Bíblia é um dos instrumentos mais poderosos para isso, e Deus nos deixou à disposição a sua palavra. Então a gente precisa partir do pressuposto e entendermos, todos nós aqui que somos cristãos, eu creio que nós aqui todos estamos estudando sobre educação espiritual porque somos cristãos, que a Bíblia é nossa regra de fé e conduta. Não tem, desculpa gente, mas não tem como você dizer que você é cristã se você não acredita na Bíblia de capa a capa. Se você não acredita no que está escrito ali, se você não busca se relacionar com essa palavra e mais, obedecer essa palavra. Jesus falou que aquele que ouve a palavra dele, mas não pratica, é como o homem que constrói na areia. Quando vem a tempestade, a casa não aguenta. E o que eu acho mais legal dessa passagem de Jesus é porque, assim, o cara que construiu na areia, ele achou que estava bom, não é verdade? Porque ninguém constrói uma casa pensando, ela vai cair quando tiver uma tempestade. Não, ela acha que tá boa aquela casa. Ela construiu achando que tava top, mas não tá. E quando vier a tempestade vai cair. Por quê? Porque não está fundamentada numa vida que ouve a palavra de Deus e obedece. Este é o nosso grande problema quando nós nos relacionamos de maneira superficial com a Bíblia. Nós achamos que estamos beleza. Porque olha, eu conheço a Bíblia, sou melhor que o meu vizinho que nunca ouviu falar de Jesus. Mas se a gente faz de maneira superficial, as tempestades, quando nos abaterem, elas vão ter o poder de derrubar a casa que nós estamos edificando. Então nós precisamos nos relacionar de maneira comprometida com a Bíblia. E eu não posso começar a falar sobre ensinar os nossos filhos da Bíblia se nós não pensarmos sobre o nosso próprio relacionamento com a Bíblia. Porque nós somos, obviamente, os primeiros exemplos. Então não é possível dizer que a gente é cristão se a gente não se relaciona com a palavra dele. Então nós devemos ler, meditar, conhecer o que Deus espera de nós. E quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos tudo isso que Deus espera de nós. Nós aprendemos qual que é o padrão de conduta do Filho de Deus. Nós aprendemos quem é Deus e o que Ele tem revelado a nós. Por isso é fundamental nós termos essa prática diária de lermos a Bíblia. Não pode ser algo opcional, não pode ser algo só de domingo, gente. Sério, isso é muito, muito sério. Então a primeira pergunta que eu faço para nós, pais. Os nossos filhos nos veem lendo a Bíblia? E eu sei que quando a gente lê a Bíblia no momento devocional, a gente quer lá, ficar lendo, chorando, né? E daí ranhento e tal, porque Deus tá falando com a gente. E eu sei que o nosso momento devocional tende a ser o momento que a gente quer estar sozinhos, no secreto, né? Como diz Jesus, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Mas isso não impede você de ter um plano para isso. Então eu tenho o meu tempo devocional, mas eu tenho a minha leitura, vamos supor, corrida, que eu tô fazendo da Bíblia inteira num ano. Então separe um trecho da Bíblia que você pode ler enquanto o seu filho vai vê-lo lendo. Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu tinha o meu tempo devocional, mas eu tinha a leitura corrida do ano todo. Essa leitura corrida eu sempre optava por fazer no horário que as meninas me vissem lendo. Então, ainda que fosse atrapalhar um pouquinho a minha organização, atrapalhar um pouquinho a minha rotina, era um esforço que eu fazia para que elas tivessem essa experiência de me ver lendo a Bíblia. Ou pelo menos aquilo que eu até comento no livro, né? Se as meninas acordam, é que agora elas estão acordando cedo, a gente não tá fazendo devocional antes delas. Mas era comum quando elas acordavam um pouco mais tarde, elas levantarem e terem várias Bíblias em cima da mesa. Por quê? Porque alguém tava ali lendo a Bíblia, com certeza. Então nós podemos nos programar, ainda que isso seja um pouquinho inconveniente para nós, mas é uma inconveniência necessária para que nós tenhamos tempo de leitura bíblica em frente aos nossos filhos. Um outro exemplo bem simples que a gente às vezes não percebe é a gente buscar usar mais a Bíblia física em vez de aplicativos. Ainda que os aplicativos sejam maravilhosos, eu amo de paixão, eu super uso os aplicativos da Bíblia. Mas quando nós estamos falando de criança, nós estamos falando de serizinhos que aprendem por aquilo que eles estão vendo. Então, por mais que você diga, filha, eu tô lendo a Bíblia, tá? No celular, ele não tem essa mesma visão do que se você estivesse lá com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia.
Então é importante, na medida do possível, você optar por usar a Bíblia física. Vai na igreja, leva a Bíblia física, porque isso ajuda o seu filho a internalizar essa imagem da Bíblia dentro do cotidiano da família, do dia a dia familiar. Então fica também essa sugestão. É importante você ter essa rotina, como eu falei, como pai, como mãe, nós, cristãos, adultos, precisamos ter essa rotina de relacionamento com a Bíblia. E se você tem, top, muito bom, você já tá no meio do caminho para conseguir ensinar os seus filhos, e eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas se você não tem, eu não posso passar pra parte de ensinar os filhos sem você decidir que você vai ter esse relacionamento com a Bíblia, porque você não pode ensinar aquilo que você não tem, não é verdade? Então, uma das coisas que eu queria sugerir pra você é aqui no perfil do Mel Robaina mesmo, tem aquelas bolinhas, são chamadas destaques. Tem um destaque chamado Ler a Bíblia. Clica ali, que eu reuni ali naquele destaque alguns posts que dão dicas de como começar a ler a Bíblia, como você pode criar um plano, quem sabe, para você ler a Bíblia inteira num ano ou no tempo que você estabelecer, e por que é importante você ter esse relacionamento com a Palavra de Deus. Então veja, quando terminar essa live, você vai ver o destaque Ler a Bíblia, para que você possa ter esse anseio despertado dentro de você, de que você precisa ler a Bíblia. Isso precisa ser parte do seu dia a dia, nem que seja um trechinho todo dia. Nós não estamos falando de você ler 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos por dia, se isso é inviável para você. Nós estamos falando de ter relacionamento com a Palavra de Deus, ok? E um terceiro ponto dentro disso, eu queria deixar essa dica também para quem está começando a se relacionar com a Bíblia, também para ajudar a despertar aí essa vontade, para despertar essa disciplina, porque lembrando que ler a Bíblia, meditar na Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus, não é uma coisa que tem que vir só pela vontade, ela tem que vir também pela disciplina. Oração, leitura da Bíblia, jejum são disciplinas espirituais. Nós decidimos fazer e fazemos porque sabemos que é o melhor para a nossa vida espiritual. Mesmo quando não temos vontade, nós devemos fazer. Isso é disciplina, essa é a definição de disciplina, e o mesmo se aplica para disciplinas espirituais. Então, para que você tenha ainda mais esse ímpeto de iniciar essa disciplina espiritual de maneira consistente na sua vida, outra sugestão é para você ler e meditar no Salmo 119. São 166... Voltando aqui. São 176 versículos. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, então talvez você não consiga, se você não tem o hábito, ler tudo de uma vez só. Mas separe então por trechos e leia o Salmo 119 para que você possa ser despertado ainda mais por esse amor aí pela Palavra de Deus, para te ajudar como um pontapé inicial aí no seu relacionamento com a Palavra. Algumas Bíblias, inclusive, em algumas Bíblias do Salmo 119 é separado por trechos mesmo, inclusive o título de cada trecho é uma letra do alfabeto hebraico. Então você talvez já tenha divisão na sua própria Bíblia, caso você não consiga ler de uma vez só. Siga a divisão que a tua Bíblia faz aí do Salmo 119. Mas se dedique a estudar e a se deixar aí entender mais essa importância desse relacionamento, ok? Agora tá, vamos pro que te interessa, que muita gente aqui entrou só pra saber, tá, mas como que eu ensino a Bíblia pro meu filho? Então, vamos partir do pressuposto que a partir de agora todo mundo já entendeu que precisa amar a Bíblia, se relacionar com a Bíblia e ter uma leitura diária, ter um relacionamento diário com a Palavra de Deus. Porque, mais uma vez, não adianta você querer ensinar para o seu filho algo que não é verdade para você. Você pode se esforçar, você pode fazer os melhores métodos e estratégias, mas se você não amar a Bíblia, você não vai conseguir ensinar o seu filho a amar a Bíblia, a se relacionar com a Bíblia. Combinado? Principalmente porque quando o seu filho começar a ler a Bíblia, ele vai ter dúvidas e é para você que ele vai correr perguntar sobre essas dúvidas. E a minha pergunta para você é: você vai saber responder? Você vai pelo menos saber buscar responder? Onde achar essas respostas? Portanto, se comprometa. A sua vida espiritual, ela vem antes da vida espiritual do seu filho. Porque é da sua vida espiritual que brota aquilo que você vai nutrir a vida espiritual do seu filho, ok? Beleza, mas então tá, então todos nós já decidimos que nós vamos ler a Bíblia, nós vamos nos relacionar com a Bíblia, nós vamos amar a Bíblia e vamos ensinar a Bíblia. Como fazer, então? A primeira coisa que eu queria dizer é que desde que o seu filho é bebezinho, você pode e deve ler versículos bíblicos para ele. Você pode ler a Bíblia com ele. Eu lembro que tinha fases da minha vida
em que eu precisava ficar, né, com o bebezinho ali, às vezes, para fazer dormir durante o dia, ou mesmo amamentando, ou mesmo fazendo alguma coisa que simplesmente o bebê estava ali do meu lado, a companhia do bebê estava ali do meu lado. E eu aproveitava para ler a Bíblia quando eu tinha essa disponibilidade e ler em voz alta. Então, já que você vai estar lendo a Bíblia, por que não ler em voz alta para o seu bebê ouvir? Não é verdade? Ah, mas ele não entende. Pode até ser que a sua mente racional não entenda, mas o seu espírito já está sendo alimentado. E no momento que aquilo for possível ser compreendido dentro da sua capacidade racional e cognitiva, você já está, parece, adiantado, não é verdade? Você já está um pouquinho à frente. O seu filho já vai ter um depósito ali dentro do seu espírito. Então, encha assim a mente do seu filho com a palavra de Deus desde pequenininho. Eu lembro, se eu não me engano, a pastora Tati Joslin, acho que é Tati.Joslin o perfil dela, ela tinha um e-book de declarações bíblicas para o seu bebê. Era um e-book gratuito. Eu acredito que você ainda consegue baixar lá no perfil dela, Tati Joslin, ok? Segunda coisa importante, conte histórias bíblicas, né? A gente fala tanto sobre a importância de você ler para o seu filho, ler com o seu filho, estimular a leitura. Então, já que você vai ler histórias, vai contar histórias, também aproveite e insira nessa rotina de leitura histórias bíblicas. Nós temos muitos livros infantis, alguns inclusive se denominam Bíblias infantis, que trazem histórias bíblicas adaptadas para uma linguagem infantil. Uma história para você contar para criança. Às vezes conta a história de Moisés, a história de Adão e Eva, histórias de Jesus, enfim. Você pode ler esses livros para criança. Insira essas histórias para o seu filho. A única ressalva que eu faço aqui, que eu acho muito importante, é você deixar claro que uma história que você está lendo de Jesus curando o cego Bartimeu, ela é diferente de uma história que você está lendo sobre o Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque uma é uma história ficcional, a outra é uma história verdadeira. Então nós precisamos, sempre que contarmos histórias bíblicas para os nossos filhos, deixarmos claro que essa história está na Bíblia e que isso a faz verdade, e que isso a faz ser verdade, que isso a faz ser a realidade que realmente aconteceu. Realidade que realmente aconteceu é bom, né? Então, uma coisa que eu gostava de fazer era, quando eu ia ler alguma história bíblica para as minhas filhas, falar, gente, isso aqui tá escrito na Bíblia. E algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes eu pegava na própria Bíblia e mostrava, olha, a história aqui da multiplicação dos pães. A gente leu ela no livrinho e ela tá aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo tal. Então, para que a criança entenda que as histórias bíblicas são verdadeiras e que as outras histórias, você pode ler outras histórias, né, são ficcionais. Ela precisa saber dividir, separar aquilo que é verdadeiro do que aquilo que é falso. Então, ainda que você vá ler histórias bíblicas para o seu filho, nos livros adaptados, bíblias infantis, tenha certeza que o seu filho entendeu. Isso é uma história, mas está na Bíblia, ok? E também, né, gente, você pode ler as histórias da própria Bíblia. Por que não? Principalmente quando a criança for um pouquinho maior, se você optar por versões com uma linguagem mais acessível, você pode ler histórias da própria Bíblia para o seu filho. Você não precisa das adaptações infantis. Então, se você escolher uma Bíblia, por exemplo, NVT, Nova Versão Transformadora, ou NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou ainda a NBV, Nova Bíblia Viva, são Bíblias que têm uma linguagem muito fácil de entender realmente, e você pode então pegar parábolas de Jesus, por exemplo, que não são muito longas, são mais curtas, e contar parábolas, milagres de Jesus diretamente da sua própria Bíblia. Lembrando que, ainda que eu fale muito, né, que o mais legal é você ter a Bíblia física e não o aplicativo quando a gente fala de crianças, às vezes você não tem acesso a todas essas versões, não é verdade? Essas diferentes linguagens de Bíblia. E no aplicativo você tem. Então, quem sabe você escolhe um trecho, você leu na sua Bíblia impressa e achou muito difícil para a criança compreender. Você pode então ir no aplicativo e comparar as traduções e escolher uma tradução que fique mais fácil para você ler para a criança. Eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas e no final eu vou tentar respondê-las, ok? Então, se você mandou pergunta, fica aí até o final para que a gente possa responder a sua pergunta. Então, ler a Bíblia para criança, como eu falei, né? NTLH ou NVT são duas versões boas. Aqui também no feed, aqui no Mel Robaina, tem tanto um vídeo quanto um post falando sobre versões da Bíblia e qual escolher para o meu filho. E isso também é uma coisa que eu acho que eu vou falar já, aproveitar já que eu toquei nesse assunto, é que a gente precisa entender que é importante os nossos filhos terem a sua própria Bíblia. E quando eu falo a própria Bíblia, como eu falo, a gente fala comprar a Bíblia para criança, todo mundo pensa naquelas Bíblias infantis, pensa naquelas Bíblias que são histórias bíblicas.
E nesse aspecto eu não acho que seja a melhor opção, porque como eu falei, a criança precisa entender que a Bíblia é isso aqui, ó, são 66 livros que trazem a palavra de Deus revelada. Quando você dá um livrinho de histórias bíblicas para as crianças, uma coisa muito comum que acontece é a criança achar que aquilo ali é a Bíblia. E eu lembro quando a Manuela era pequenininha e ela levou uma bibliazinha dela, que era dessas, para a igreja, e o pastor falou, abra sua Bíblia não sei onde lá. E ela ficou super triste porque a bibliazinha dela não tinha aquele livro, aquele capítulo, aquele versículo. Então é importante que a criança entenda que um livro de histórias bíblicas é um livro de histórias bíblicas. A Bíblia é a Bíblia. E se você tiver condições, é claro, eu sei que talvez nem todos tenham, mas se você tiver condições de comprar uma Bíblia simples mesmo, que tem só o texto original, não precisa ser cheia de recursos, para que o seu filho tenha essa Bíblia desde pequeno, mesmo que corra o risco de estragar, porque uma criança de 2, 3 anos não vai saber manusear com todo o cuidado do mundo, ainda que você ensine, eu sugeriria que sim, o seu filho pudesse ter essa Bíblia desde muito cedo, ainda que não fosse uma Bíblia super cheia de recursos, ainda que seja baratinha e ainda que corra o risco dele estragar. Mas é bacana ele ter esse acesso, bacana ele poder pegar, por exemplo, uma Bíblia verdadeira e fazer um sublinhado, ainda que seja só um rabisco, mas para que ele entenda que ele tem acesso a isso e que isso é importante, porque ele vai ver os seus pais mexendo na Bíblia, os seus irmãos mexendo na Bíblia, e ele também vai ter a sua própria Bíblia para mexer, para ler, né? Porque a criancinha pequena não vai ler, mas para ter um relacionamento. E depois, à medida que a criança vai sendo alfabetizada, aí você compra uma Bíblia para que ela possa ler realmente continuamente. E nesse é um aspecto também que daí eu indico que a criança comece a desenvolver o hábito de ler a própria Bíblia. Você precisa insistir que a criança inclua isso dentro da sua rotina, a leitura da Bíblia. Quando a criança já estiver bem alfabetizada, para que ela não fique com raiva da Bíblia, porque quando a criança está começando a alfabetização, muitas vezes ela tem dificuldade de leitura, e daí ela encontra algumas dificuldades para ler a Bíblia, por ser um texto longo, por ser um texto, a diagramação da Bíblia não é muito agradável, geralmente, né, aqueles blocões de texto, então ela pode criar um pouco de ranço, né? Ela pode criar um pouco de dificuldade aí pela sua própria limitação da alfabetização. Então, quando a criança estiver bem alfabetizada, daí você começa a ensiná-la a ler a Bíblia um pouquinho todos os dias, ok? Você pode ajudá-la, ensiná-la, estar junto com ela. E isso é uma coisa muito importante. As pessoas falam, meu filho não quer ler a Bíblia. Gente, o nosso filho quer estar conosco. Se você falar para ele que ele vai ler a Bíblia 5 minutos por dia e você vai estar do lado dele, junto com ele enquanto ele lê, ele já vai ter 90% a mais de inclinação para gostar deste momento. Só que muitas vezes nós não temos tempo. E daí, pela nossa falta de tempo, a gente não se esforça para que a gente possa promover isso para os nossos filhos. Então, muitas vezes está mais ligado a nós do que ao nosso próprio filho, não é verdade? Então, a gente precisa se dedicar a isso. E, Melina, que Bíblia escolher? Então, como eu falei, uma versão que eu gosto muito é a NVT, Nova Versão Transformadora. Existem Bíblias da NVT, coisa mais simples do mundo. Essa aqui mesmo, acho que ela não tem nenhum recurso. Ela começa já direto Gênesis 1 e... tá, brincadeira. Ela começa com a introdução à Nova Versão Transformadora. Mas em seguida já vem em Gênesis 1 e termina em Apocalipse. Não tem mapa, não tem recurso. E não tem problema, não é verdade? Porque a gente precisa do texto integral. A NTLH também é uma versão bacana, só que é uma versão que quem viu o vídeo que eu coloquei aqui no Instagram entendeu que eu expliquei que é uma versão por equivalência dinâmica. Ela tem algumas interpretações na tradução que eu não gosto tanto, então eu prefiro nessa linguagem mais fácil a NVT. Porém, ela não é de ser excluída. A minha filha, inclusive, Ana Júlia, usa uma NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que é a Bíblia das Descobertas, inclusive, que é uma Bíblia cheia de recursos. É muito legal. Aqui nos vídeos também do perfil, você tem um vídeo que eu mostro um pouquinho dos recursos que ela tem. Além dos mapas, ela tem respostas, dúvidas, experiências, atividades para fazer em família. É uma Bíblia riquíssima, é muito, muito legal mesmo, ok? Mas ela é NTLH. Só que isso não é um grande problema para mim, porque eu procuro estar sempre acompanhando, ensinando, orientando. Então, no final das contas, a gente consegue lidar muito bem com essa relação aí, com essa tradução. Mas eu acho muito importante. Então, seu filho aprendeu a ler, está lendo bem, ler a Bíblia tem que fazer parte da rotina dele, ok? E daí eu queria deixar uma última dica nessa questão do relacionamento das crianças com a palavra de Deus, que é ensinar o seu filho a decorar versículos.
A criança, gente, ela decora muito fácil. Se você pegar um versículo por semana para você repetir todos os dias com a criança, ela vai decorar. E uma criança, por menor que seja, ela já pode decorar, por exemplo, Deus é amor. Não é verdade? Gente, tem 3 palavras, ela consegue decorar. Ela consegue decorar a música da galinha pintadinha, ela consegue decorar Deus é amor. Então a gente precisa ensinar desde muito cedo os nossos filhos a decorarem versículos bíblicos. Por quê, Melina? Por que tem que saber decor? Gente, não é porque tem que saber decor, né? Uma coisa bacana para nós é conhecermos a palavra de Deus e termos ela sempre ao nosso acesso fácil, na nossa mente. A Bíblia fala, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos lembraria de tudo aquilo que nós aprendemos nos momentos de necessidade. Agora, se a gente não lê, a gente não internaliza aquela palavra, a gente não medita naquilo, como que a gente vai lembrar, não é verdade? Eu lembro uma vez que aconteceu uma experiência muito bacana. A Manuela estava por volta dos 6 anos, eu acredito, 6, 7 anos. E ela estava naquela fase de tudo ser ruim, sabe? Aquela ingratidão, que reclama das coisas, nunca tá do jeito dela. E eu comecei a insistir com ela sobre essa questão da gratidão, sobre ter um coração grato e satisfeito. E um dos versículos que eu ensinei foi de Pedro, que fala, contentai-vos com o que tendes, né? Expliquei pra ela, a gente tem que aprender a ser contente com aquilo que a gente tem. E foi muito engraçado, porque eu falava sempre esse versículo, contentai-vos com o que tendes, contentai-vos com o que tendes. E daí caiu na prova de português dela um dia uma interpretação de texto, que é a história de um menino que não ficou feliz lá com o negócio, que deu errado, ele queria uma coisa e não teve aquela coisa. Enfim, no final das contas, a professora perguntava na prova se o menino se comportou de maneira correta. E se não, por quê? E daí a Manuela respondeu, não, contentai-vos com o que tendes. Eu achei super legal, porque nem era um versículo que a gente tava, vamos decorar esse versículo. Não, foi só no ensino, mas ela absorveu aquilo. Aquele versículo fez sentido para ela e foi super bem aplicado no contexto da história e da interpretação de texto. Ou seja, ela entendeu. Por isso, ensinar os nossos filhos a decorar versículos é importante, faz parte da nossa, tem que fazer parte da nossa dedicação diária aí. A Manuela, antes de saber ler, acho que com 6 anos por aí, antes de saber ler bem, ela já sabia acho que uns 8, 9 versículos de cor, mais os 10 mandamentos, mais o Pai Nosso, porque era uma coisa que a gente insistia. Então toda noite a gente estava lá, fazendo ela repetir, toda noite a gente estava lá, lembrando, pedindo para depois a Ana Júlia nasceu, daí a gente fazia com a Ana Júlia junto, e a Manuela ensinando a Ana Júlia. Por quê? Porque é importante a gente ter essa palavra na nossa mente. Mas Melina, meu filho não é alfabetizado ainda, como que eu posso fazer? A simples repetição já ajuda, não é verdade? Mas você pode usar também figuras que identifiquem, que o seu filho identifique como sendo Deus, como sendo amor, por exemplo. Você pode usar, fazer desenhos para que a própria criança fazer uma maneira que a própria criança desenhe aquilo que ela acha que representa Deus. Então para mim Deus é representado por uma coroa de rei, ou Deus para mim é representado por um grande coração. Ok, então juntos vocês constroem essas imagens para que a criança possa identificar, caso você queira fazer um cartaz. Depois de alfabetizada, você pode fazer esse cartaz escrito, é claro, deixar pela casa. A gente deixou por um tempo o fruto do Espírito para que a gente pudesse ler com frequência o fruto do Espírito e então decorar. Mas eu quero deixar um recurso para vocês depois poderem baixar, que no nosso grupo de estudo Ensinando no Caminho, no nosso módulo 2, que é Educação Espiritual, a gente teve uma aula só sobre métodos de memorização de versículos para as crianças. E a Fernanda, que ela é professora e também é coordenadora do Ministério Infantil da minha igreja, ela fez uma aula super legal para as nossas alunas. E ela comentou sobre como as crianças gostam de que a gente faça palhaçada na hora de repetir, né? Então você repete fazendo careta. Deus é amor. A minha careta ficou ótima, né? Ou você repete pulando num pé só. Deus é amor. E nessa de ficar repetindo de maneiras diferentes e divertidas, a criança acaba também decorando o versículo. Então, com base nisso, eu fiz um arquivo que deixa eu ver se eu consigo compartilhar a imagem aqui com vocês. Aqui, ó. Esse arquivo aqui, você tem várias maneiras de que você pode repetir o versículo. Então, de olhos fechados, pulando em um pé só, bem rapidão, cantando, dançando. E a ideia é qual? A ideia é que a criança possa, que você pegue esse arquivo, que você imprima, recorte, né? Pegue esses papeizinhos, dobre e coloque num pote. E daí a criança sorteia, que já é o que as crianças amam fazer, que é sortear, né? A criança sorteia qual vai ser a forma de repetir o versículo naquele momento. E daí você vai lá e a criança repete o versículo pulando num pé só, por exemplo. Daí o pai e a mãe também pegam um para participar da brincadeira.
Isso para tornar esse momento de memorização ainda mais divertido. Eu vou disponibilizar esse arquivo, que é um arquivo lá do grupo, mas eu vou disponibilizar para vocês. Então, até o final do dia, eu vou subir um link e eu deixo aqui nos stories como que você faz para baixar esse arquivo se você quiser, ok? Mas é claro, você pode fazer o teu também aí, né? Aí são só algumas sugestões. Mas você pode você mesmo fazer as suas maneiras e formas de repetir o versículo para ajudar na memorização aí para as crianças, ok? Mas se você quiser usar esse arquivo que eu mostrei para vocês, até o final do dia eu subo um story explicando em qual link que vai estar, porque eu ainda não subi nenhum link, desculpa, tava só lá no grupo de estudo. Gente, resumo da ópera. Não tem como ser cristão sem se relacionar com a Bíblia. Segundo, não tem como ensinar os nossos filhos a amarem a Bíblia sem que nós pais primeiro, sejamos o maior exemplo de amor pela palavra de Deus. A gente precisa amar a Bíblia, sabe? A palavra diz que eu suspiro pelos seus mandamentos, sabe? Tipo, eu preciso da sua palavra. Então, realmente, a gente precisa estar se relacionando com a Bíblia com amor genuíno. Se você não tem amor pela Bíblia, posso dar uma dica? Ore falando: Jesus, me ajuda a amar a sua palavra, me ajuda a amar a Bíblia, me ajuda a temer a tua palavra e desejar obedecer. Você precisa pedir para o Espírito Santo produzir isso em você. E terceiro, nós precisamos despertar isso nos nossos filhos, né? A palavra de Deus fala: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Observando segundo a sua palavra. E eu sei que você, assim como eu, nós queremos que os nossos filhos vivam de maneira pura. Então nós precisamos ensiná-los a observar segundo a palavra de Deus. Gente, quando a palavra de Deus é o nosso norte, nós conseguimos ensinar comportamentos, atitudes, nós conseguimos explicar para os nossos filhos por que o coração deles é tão mau, nós conseguimos mostrar situações do dia a dia em que eles precisam mudar. É aquilo que a gente começou falando, 2 Timóteo 3,16, né? Mas mais do que isso, nós conseguimos conduzir os nossos filhos a Jesus. Porque mais do que ensinar os nossos filhos a se comportar bem à mesa, a pedir desculpa, a falar obrigado, qualquer outra coisa que você pode imaginar, a nossa maior responsabilidade como pai e mãe cristãos é conduzir os nossos filhos a Cristo. E nós precisamos conhecer essa palavra e ensinar essa palavra para que isso aconteça. Gente, eu vou tentar responder aqui as perguntas. Antes de responder as perguntas, deixa eu lembrar o recado para vocês. Se você perdeu a live do começo, vou deixar salva aqui no Instagram. Se não ficar salva aqui no Instagram, vai pro YouTube. Com certeza o YouTube do Maternidade Simples, youtube.com/maternidadesimples.br, ok? Pra gente não ficar refém do tio Mark. Vou responder as perguntas. Se você não fez pergunta, só observa aqui, quem sabe a sua pergunta a sua dúvida pode ser parecida com a pergunta que eu vou responder aqui, ok? Então vamos lá. É difícil porque eu perdi a pergunta, né? Gente, uma coisa que as pessoas falam: meu filho tá resistente a ler a Bíblia. Se o seu filho nunca leu a Bíblia na vida, é claro que ele vai ter resistência no começo, porque todo novo hábito é difícil, principalmente um hábito que não é natural para nós. Gente, o homem carnal, o homem natural, ele resiste às coisas que são espirituais. Então, nada mais comum, natural e carnal do que um ser humano resistir a ler a Bíblia. Ele precisa, o desejo, o amor pela palavra de Deus vem de um relacionamento espiritual com Deus, da ação do Espírito Santo em nós. Então você precisa, se teu filho está resistente a ler a Bíblia, primeiro, estabelecer uma rotina que é inegociável, que não muda. Uma coisa que a gente precisa entender como pais é que o seu filho não pode resistir a escovar os dentes, pode? Se seu filho falar assim: não quero escovar os dentes hoje, você vai falar assim: tudo bem, filho, não tem problema? Não, você não vai permitir que ele não escove os dentes. Então, não ler a Bíblia não é uma opção. Só que nós facilitamos. Então, eu vou sentar com você, filho, e a gente vai ler juntos aí um trecho da Bíblia. Tá difícil? Vamos escolher então, vamos começar com os salmos. Eu e você vamos ler juntos um salmo por dia. Não quero. Filho, não é negociável. Vamos, senta aqui do meu lado e a gente vai ler. Nós precisamos entender que certas coisas não são negociáveis. E a gente trata as coisas espirituais muitas vezes como sendo negociáveis, mas elas não são. E outra coisa, seu filho vê você lendo a Bíblia, seu filho entende que a Bíblia é importante, vocês vivem na tua casa um ambiente que transborda a Bíblia, sabe? A Bíblia precisa fazer parte do nosso diálogo do dia a dia, falar versículo um para o outro, escrever versículo na parede. A gente precisa mostrar para nossa família que aquilo é essencial. Agora, se a gente nunca mostrou, a gente nunca deu exemplo, a gente nunca exigiu, e agora tem que fazer, simplesmente por fazer, vai ter resistência. Então, vença a resistência sendo exemplo
E orando muito. Ore, peça para que o Espírito Santo abra os olhos do seu filho, remova o véu que cobre o entendimento, para que desperte no seu filho o amor e o interesse pela palavra de Deus, que ele entenda, porque muitas vezes a criança, o adolescente resiste em ler a Bíblia, porque ele não sabe, ele não entende, ele começa a ler, ele fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada, e daí ele desiste de ler. Então, mas que ele entenda a Bíblia, seja você um canal de explicar a Bíblia para ele. E no caso dos adolescentes, existem muitos devocionais voltados para adolescente. A coleção do Eduardo Medeiros, que é o devocional pop, 40 dias com Vingadores, 40 dias com Star Wars, 40 dias com Liga da Justiça. São vários livros que vão trazer a Bíblia para um contexto atual do adolescente. Então também fica a dica, esses livros eu indico, se eu não me engano, num destaque chamado Adoles versus Bíblia, só que tá no Maternidade Simples esse, tá? Então você vai no perfil do Maternidade Simples e vai ter um destaque chamado Adoles versus Bíblia. Lá tem bastante dicas sobre essa questão. E quando você vai contar as histórias bíblicas e a criança só quer histórias de Halloween, da onde que a criança tem ouvido histórias de Halloween? Da onde que tem nascido esse despertar? A criança entende o que significa isso? Sabe, a gente às vezes fica querendo competir com algumas coisas, mas foram coisas que nós mesmos permitimos entrar na vida dos nossos filhos. Então não, filho, esse tipo de história não faz sentido com aquilo que a gente acredita. Esse tipo de história não é coerente com aquilo que a gente acredita. Esse tipo de história é um tipo de história que pode abrir porta pro medo, para te assustar. É isso que você quer? Não, eu como sua mãe, que sei o que é melhor para você, não vou permitir você ter contato com esse tipo de história. Eu vou te ensinar o que é bom. É assim quando eu vou dar um doce para as minhas filhas, né? A gente brinca assim, olha, vamos comer só um pouquinho, porque isso não faz bem para a saúde, não é verdade? Então eu estabeleço que certas coisas se pode, certas coisas não se pode. Eu nunca vou dar uma bebida alcoólica para as minhas crianças, não é verdade? Porque não pode, não importa o quanto elas queiram. A gente tem que tratar com seriedade as coisas espirituais, como eu falei. E dizer, filho, eu sou responsável pelo teu bem-estar físico, emocional e espiritual. Eu não vou dar alimento espiritual estragado, ruim para você. Eu vou nutrir você com coisas boas. E ponto final. A gente precisa saber exercer autoridade com firmeza e amor, mas com firmeza. Com amor, mas com firmeza. Os nossos filhos precisam entender que existem coisas que eles não podem escolher, não é porque nós somos autoritários, mas é porque eles não têm maturidade para escolher. Eles não podem chegar escolher almoçar num bar e escolher, como eu falei, bebida alcoólica, porque eles não sabem. Porque é bonitinha, é verde. Sei lá, inventei agora. Gente, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe tinha um bar, tinha licor de chocolate no bar. E eu confesso que quando ela estava escondida, eu já tinha tomado uma vez, escondida da minha mãe. Criança. Não sei, devia ter uns 11 anos, talvez. Criança. Por quê? Porque era um licor de chocolate. Agora, eu tinha capacidade cognitiva para entender que eu não podia escolher isso? Não tinha. Eu não podia fazer isso. Não é verdade? Então, os nossos filhos não têm maturidade para fazer escolhas ainda sérias sobre a sua vida. E isso inclui escolhas espirituais. Não permita. Não permita. É nossa responsabilidade como pai e como mãe. Como posso construir projeto de leitura da Bíblia? Minhas crianças com idades diferentes. Bem, você vai ter que estabelecer rotinas diferentes, né? Então, o bebê, você vai ter um tipo de rotina. A criança de 7 anos já pode ler sozinha, mas você pode ler para a criança de 7 anos e de 11 meses juntas, talvez no momento antes de dormir ou ao acordar, escolher o momento que vocês façam juntos. Com o adolescente, quanto mais é a presença do pai e da mãe, geralmente tende a agradar os filhos. Então, ler juntos, vamos separar agora este momento para ler a Bíblia, é uma coisa que geralmente funciona com os três, porque você vai ler a mesma história para os três, você vai ler o mesmo trecho bíblico para os três. Porém, eu acho que é muito mais efetivo você ler com o pequenininho, uma história curtinha e lúdica, né, com figuras, fazendo musiquinha, fazendo atividades mais divertidas, teatrinho. O de 7 anos já aprender a ler sozinho, que você pode estar junto com ele, e o de 13 anos também ter o seu momento sozinho para leitura bíblica. Mas se é um hábito novo, talvez ler todo mundo junto num momento específico seja uma maneira boa de começar. Gente, quando a criança senta para ler, mas está de cara amarrada, senta para ler igual, de cara amarrada igual. Quando minha filha vai tomar remédio e não quer tomar remédio, toma remédio igual. Quando minha filha vai fazer lição de casa e tá de cara amarrada, faz lição de casa igual. A gente tem que baixar nossas expectativas, sabe? De falar assim, filho, vamos ler a Bíblia? Oba, mamãe, o melhor momento do meu dia é ler a palavra de Deus.
Queria que fosse assim todos os dias. Mas tem dias que não é. Tem dias que eu falo, filha, você fez seu devocional? Ai, vou fazer. Acontece, gente. Acontece em todas as casas. E se você parar pra ser bem sincera com você, tem dias que você pega a tua Bíblia pra ler só por obrigação. Isso os dias que não tem ninguém pra te cobrar e você não lê. Então, tá de cara amarrada? Vai de cara amarrada mesmo. Vai ler de cara amarrada mesmo. Jesus falou que quem precisa de médicos são os doentes, não são? Nós somos todos doentes aqui na nossa alma, no nosso espírito, precisando ler a Bíblia para mudar esse nosso interior. Então, a gente quer amar a Bíblia, é lendo a Bíblia, mesmo quando a gente não quer, que esse amor pela Bíblia é despertado. Então, tá de cara amarrada? Vai de cara amarrada mesmo. Ah, olha aqui, ó. Esse aqui agora, meu filho tem vergonha de orar na nossa frente, mas na salinha das crianças e na casa dos avós, ele sempre ora quando nós não estamos. O que fazer? Eu vou dizer o que fazer. O que fazer? Acompanhar a nossa próxima live. Quarta-feira que vem, 7h30 da manhã, nossa live vai ser como ensinar a criança a orar. Vamos falar de jejum também, vamos falar sobre as crianças que não querem orar, o que fazer. Então eu vou deixar esse gostinho aí de que na próxima semana, 7h30, a live é como ensinar o meu filho a orar, como ensinar a criança a orar e jejuar, o que fazer se ela não quer orar. Enfim, espero vocês para essa nossa live, espero vocês, lembrando que a minha intenção é sempre deixar... Ah, tem mais uma pergunta aqui, eu já vou responder, mas só terminar aqui meu raciocínio. É sempre deixar as lives salvas aqui no Instagram, porém, não deu certo, minha live não conseguiu ficar salva porque o tio Mark sacaneou, vai pro YouTube do Maternidade Simples, procura lá Maternidade Simples, vai ver minha carinha, os vídeos estarão lá também, tá bom? E pra finalizar então, última pergunta, o que acha das Bíblias em quadrinhos? Eu acho das Bíblias em quadrinhos o mesmo que eu acho das Bíblias infantis, que na verdade são histórias infantis, aquilo que eu falei aqui no começo. São um ótimo recurso? São um ótimo recurso para a criança conhecer histórias bíblicas. Mas na minha opinião pessoal, a criança pode ler a Bíblia em quadrinhos, pode sim inteirar das histórias por ali, mas é importantíssimo que, ela tenha a Bíblia dela, que é a Bíblia 66 livros, Gênesis, Apocalipse, tradicional, e que ela tenha um contato diário com essa Bíblia. Ah, Melina, quanto que ela vai ler? Quanto você estabelecer. A Ana Júlia lia um versículo de Provérbios por dia quando começou a ler a Bíblia tradicional. Hoje ela já lê um capítulo por dia da Bíblia, mas foi algo que eu insisti para ela. A Manuela, por exemplo, acho que ela já lê 3 ou 4 capítulos por dia, além do devocional. Então, além do devocional que elas fazem, ela tem um tempo de leitura da Bíblia. E isso você vai estabelecendo com seu filho. A Bíblia em quadrinhos, a Bíblia infantil com histórias infantis são recursos que os pais podem usar e também para que a criança conheça algumas histórias, mas eu particularmente acho que ela não pode ser o único contato da criança com a Bíblia. Beleza? Então, muito obrigada por acompanharem. Novamente, vou buscar deixar salvo aqui, senão no YouTube você encontra essa live, a live da semana passada e as próximas 5 que faremos. Quarta-feira que vem, 7h30, espero você para falarmos sobre como ensinar os nossos filhos a orarem. Um beijo, muito obrigada pela companhia.